Senhor presidente e senhores deputados, senhoras deputadas, antes de iniciar o que me traz tribuna em nome da oposição hoje, que é justamente como foi dito aqui também pelo deputado Michele, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Mas antes eu quero fazer só duas considerações. Primeiro, deputado Romanelli, Vossa Excelência sabe, e sabe os servidores dessa casa, os 380 funcionários que trabalham aqui efetivos, 385 que estão aposentados e cerca de 1.500 que são os comissionados, que este é um debate sobre o plano de saúde que a oposição, e eu creio que os demais deputados, mas falo pela oposição, não abre mão. Não abre mão de fazer o debate, mas também não abre mão de que esse debate seja um debate muito franco, muito direto, e que nós possamos, de fato, termos uma solução. Não a partir de julho, mas até julho, porque julho é o prazo limite. Julho é o prazo limite. Julho é o prazo, deputado Romanelli, que foi dado, inclusive por Vossa Excelência, para que passasse a vigir e algumas pessoas pudessem se aposentar a partir dali. Não sei se virá para a CCJ alterações ou não, agora é preciso que, se as alterações vierem, elas venham acompanhadas de algo que fique no lugar, senão vamos ficar esperando mais centenas de anos até que saia alguma coisa. Então, de nossa parte, obviamente que não acontecerá isso, mas de nossa parte, nós só iremos votar qualquer alteração no projeto de lei que já foi aprovado, 19.782, se de fato vier também concomitantemente alterações que possam ser viáveis aqui na Assembleia Legislativa, mas que contemplem também os servidores. Senão a gente fica nesse vazio que não ajuda ninguém. A segunda consideração também que faço é que hoje, no Dia Mundial do Trabalho Infantil, e que diz o Fórum do Trabalho Infantil que ainda é preocupante o trabalho infantil no Brasil, apesar de nós sabermos que há países com uma situação muito mais grave que a nossa, mas eu gostaria de fazer rapidamente alguns comentários. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deputada Maria Lima, Vossa Excelência, que faz parte da comissão, que também se relaciona com as crianças, assim como o CREAI aqui, 2016, o ano 2016, os estudos mostram que o Brasil tem 2.400.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, deputado Cobra, trabalhando, 5 e 17 anos. Ou seja, são crianças normalmente de periferia, a maioria delas negras ou pardas, com famílias que ganham menos de um salário mínimo, e fazendo trabalhos que, na maioria das vezes, não rendem um quarto do salário mínimo, R$ 250. Quando a gente fala em trabalho infantil, na maioria das vezes nós estamos fazendo trabalho penoso, trabalho de crianças, não estou falando daquela criança de 15 anos, de 14 anos, de 13 anos, que às vezes é aprendiz, que a partir dos 14 pode. Não estou falando daquela criança que trabalha com os pais e que, em alguns momentos, também está acompanhada com uma carga horária diferente, mas que está para aprender e pode. Eu estou falando com crianças que têm um perfil econômico, como eu falei aqui, de miséria, 49,83% dessas crianças têm esse rendimento de menos de um quarto do salário mínimo. A Organização Internacional do Trabalho define como trabalho infantil aquele que priva as crianças de sua infância, seja do horário de ensino, seja do horário de lazer. O trabalho infantil expõe crianças e adolescentes a riscos de acidentes, de mutilações, de adoecimento e, o que é mais grave, que não é trabalho, mas expõe essas crianças também à exploração sexual. O Paraná foi, durante muito tempo, uma das principais rotas, deputado Cobra, aqui no Sudoeste, de exploração sexual de crianças e adolescentes. De 1996 a 2012, a 2014, nós tivemos um decréscimo do trabalho infantil. Justamente foi o período em que o país teve um crescimento. À medida em que esse crescimento diminui, ou hoje é quase nulo, aumenta violentamente a exploração sexual de crianças e adolescentes. Estive numa reunião com Vossa Excelência, quando tratamos da questão dos portos, especificamente do Porto de Paranaguá, Antonina também, mas Paranaguá, onde o deputado Cobra sabe, outros deputados já se referiram aqui, o deputado Galo, que conhece bem a situação de Paranaguá,
a violência que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma violência presente e uma violência que não só rouba a infância, mas rouba o futuro dessas crianças. A partir de 1992, nós tivemos uma redução de 65% no número de crianças e adolescentes na situação de trabalho penoso, de trabalho infantil. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, tem crescido o número de crianças nesta situação. E cresce, obviamente, porque essas crianças, muitas vezes, são parte daquilo que se chama arrimo familiar. Nas regiões de São Paulo, nós temos, em números absolutos, no estado de São Paulo, 314 mil crianças na situação, Minas Gerais, 298 mil, a Bahia, 252 mil, e o Maranhão, 147 mil, ocupando os principais lugares nesse triste ranking do trabalho infantil. Nas regiões que têm destaque também, região norte, o Pará com 193 mil, e o Paraná, deputado Cobra, 144 mil crianças e adolescentes sendo explorados no trabalho infantil. Nós tivemos, segundo os dados do Sistema de Informação de Agravo e Notificação, SINAM, do Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 2007 e 2018 43.777 acidentes de trabalho com crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Mutilações que são feitas durante o período em que as crianças não deveriam estar trabalhando e que, obviamente, vão acompanhá-las pela vida toda. No mesmo período, 261 meninas e meninos perderam a vida trabalhando. 261 crianças morreram trabalhando. Ora, isso por si só já seria motivo para nós pensarmos que tipo de país, que tipo de sociedade nós estamos construindo. Para quem morou no norte do Brasil, não no norte do Paraná, mas no norte do Brasil, eu morei no norte do Brasil, era comum crianças de 9, 10 anos, no caso do Acre, serem trazidos dos seringais para ficarem trabalhando em casas de famílias ditas que estavam ajudando essas crianças a serem escolarizadas e trabalhando e ficarem o resto da vida ali. No Paraná, nós tínhamos muito isso nas fazendas no interior do Paraná. Temos hoje, em alguns espaços, nas grandes cidades. E eu espero que um dia nós possamos vir aqui nas tribunas dizer que, de fato, trabalhamos e conseguimos, deputado Cobra, erradicar o trabalho infantil. Porque não tem, talvez, coisa mais perversa, mais dura, deputada Mara Lima, mais cruel do que roubarmos a infância e a adolescência das crianças. Nós que temos filhos, temos netos, sabemos que estas crianças que trabalham são justamente as crianças pobres. Eu vejo algumas pessoas dizendo, mas as crianças de 12, 13 anos antes trabalhavam. Trabalhavam, eram os pobres. Hoje continuam trabalhando, são os pobres. Porque os nossos filhos não trabalhavam com 12 anos, não por obrigação. Os filhos dos desembargadores, dos juízes, dos promotores, os filhos dos militares, não trabalham aos 10 anos, 12 anos, 9 anos, não como arrimo de família. Felizmente. Mas como nós não queremos para os nossos, não queremos para os outros. Por isso, o nosso papel na Comissão de Direitos Humanos é fazer um duro combate a esse tipo de prática, infelizmente, ainda aceita num país como o nosso. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.